Muito obrigado, Anderson. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, Angélica. É um prazer estar aqui partilhando desse momento com todos. Eu acredito que esse momento em que a gente podendo ter um tempinho para se dedicar a gente mesmo, estudar e partilhar informações é uma excelente escolha. E vamos começar os trabalhos, né? Vamos iniciar com o professor José Eleutério Júnior. O professor José Eleutério é um médico citopatologista, doutor em tocoginecologia pela Unicamp, e atualmente ele é professor associado do Departamento de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Ceará. Além disso, o doutor José Eleutério é líder do grupo de pesquisa em PTGI, né, que é a Patologia do Trato Genital Inferior e Patologia, e membro do International Academy of Cytology, secretário da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, e, no momento, é presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Então, dá para a gente ver que o nosso colega está muito bem habilitado para tratar desse assunto, né, professor? Fique à vontade, professor. Você tem 20 minutos para falar, depois o professor Newton vai falar mais 20 minutos e a gente vai abrir para perguntas e discussões. Muito obrigado, Angélica. Muito obrigado a você, Gabriela, pelas palavras tão honrosas, né? Eu fico até sem jeito. Agora eu fiquei inibido até de dar minha aula. Então, mas vamos lá. A gente vai discutir aqui um pouquinho, e é um pouquinho mesmo, porque o assunto é de uma abrangência muito grande de infecções que causam corrimento vaginal. Eu vou me deter naqueles casos mais comuns, né, para que a gente possa ter um bom tempo de discussão, mas obviamente que isso é um assunto que dá para fazer um belo tratado. Vamos pensar que as vaginites, elas podem ser microbianas e não microbianas. As microbianas podem ser por conta de protozoários, que tecnicamente é incorreto a gente falar infecção, seria mais uma infestação, né? Já que trata-se de protozoário, mas enfim, é assim que nós tratamos, que seria o tricomonas, poderia também estar associado a infecções fúngicas, principalmente pela Candida albicans, um desequilíbrio de microbioma, que a gente acaba colocando como vaginite, quando na realidade é uma vaginose, e não há um agente que estranho àquele microbioma, que esteja causando um quadro infeccioso, mas muito mais um desequilíbrio de uma população que normalmente ali estaria presente. Eu vou chamar um pouquinho a atenção também para as vaginites mistas, porque apesar de ser uma coisa relativamente frequente, poucas vezes o clínico se lembra dessa possibilidade de encontrar vaginites mistas. Tricomonas, então, é um parasita flagelado, tem transmissão sexual, tem a capacidade, inclusive, de transportar bactérias para o trato genital superior. Então, é um grande amigo, por exemplo, da Chlamydia trachomatis. Então, tem que ser sempre lembrado esse agente. A candidíase já é um processo inflamatório vaginal que é causado pelos fungos, está muito associado às queixas de corrimento de desura e dispareunia. O principal agente é a Candida albicans, alguns tratados falam em torno de 85%, 95%, mas essa frequência tem diminuído e algumas espécies não álbicas estão ganhando terreno ultimamente, das quais principalmente a Candida glabrata tem aparecido. A vaginose bacteriana já é uma situação um pouco mais complexa, porque você aí envolve um desequilíbrio da microbiota, das bactérias que compõem a vagina, e que tem uma tendência para a anaerobiose. Hoje, a vaginose bacteriana, que tem como queixa muito associada o corrimento, acinzentado, com endofesto, principalmente em ambientes alcalinos, ela tem um diagnóstico baseado em 2 critérios. Os critérios de Ensel e o score de Nugent. Os critérios de Ensel, quando você encontra 3 dos 4 critérios aqui citados, você teria como critérios corrimento vaginal branco acinzentado homogêneo, aderente às paredes vaginais, pH vaginal maior que 4,5, teste de aminas positivas, presença de células indicadoras ou clucéus. Então, 3 desses 4 daria o diagnóstico da vaginose bacteriana. Já o score de Nugent é um diagnóstico puramente microscópico, que você faz uma avaliação em lâmina, esfregaço, corado pela técnica de Gram,
e uma quantificação de morfotipos bacterianos endereçados principalmente para bacilos médios gram-positivos, que são morfotipos de lactobacilos, cocobacilos gram-variáveis, que são os morfotipos Gardnerella vaginalis, e bacilos curvos gram-negativos, que são morfotipos de mobilons. Feita a contagem desses morfotipos, você vai ter um valor que vai variar de 0 a 10. De 0 a 3 é normal, de 4 a 6 é intermediário, e de 7 a 10 é considerado como diagnóstico padrão ouro de vaginose bacteriana. Existe ainda a vaginose citolítica, é um outro desequilíbrio, às vezes a gente tem que lembrar dessa vaginose citolítica, porque o quadro é muito semelhante ao de uma candidíase, e eventualmente você vai estar tendo que tratar uma candidíase de repetição, que na realidade foi um diagnóstico equivocado, e tratava-se de vaginose citolítica. Por isso é importante a gente lembrar desse quadro. É causado por excessiva proliferação de lactobacilos, há uma redução de pH, existe uma intensa citólise, muitos lactobacilos sem leucócitos. Não há leucócitos nos esfregaços quando se avalia. E tem um quadro, como eu falei para vocês, muito parecido com o de candidíase. A vaginite mista é de se esperar. Por exemplo, é normal que se encontre vaginite mista de uma vaginose bacteriana associada com tricomonas. Vive num pH, num microambiente muito parecido. Então, isso aí é mais ou menos normal se achar. Mas a vaginose bacteriana associada a uma candidíase é um tanto quanto paradoxal e tem sido observado. No levantamento que nós fizemos em 2002, nós observamos que, nos casos diagnosticados primariamente como vaginose bacteriana, havia presença de cândida em 7 a 22% dos casos. A única questão é você diferenciar o que é uma co-infecção, ou seja, a presença de morfotipos de cândida num quadro de vaginose bacteriana e da vaginite mista, em que os dois são patógenos, os dois estão agredindo. Normalmente a gente considera que a vaginite mista vai acontecer quando a forma da cândida, o morfotipo da cândida, for um morfotipo invasivo. A gente não associa à questão dos sintomas, e sim ao diagnóstico morfológico mesmo. Qual é a forma invasiva? É a forma em que você tem pseudohífas e pseudomicélios. Se você tiver só blastoconídeos, você consideraria como uma co-infecção e não como uma vaginite mista. É algo para ser discutido, até pela novidade que isso tende a ter. Clinicamente, você vai ver um conteúdo vaginal de uma paciente que vem com a queixa de que está tendo um corrimento, que está tendo um prurido, que está tendo, eventualmente, na atividade sexual, na menstruação, um odor fétido. Você vai clinicamente observar na vagina dessa paciente a presença de um conteúdo. Esse conteúdo tem várias formas de se apresentar. Você dificilmente, através do exame do conteúdo, vai afirmar diagnóstico. Existem conteúdos mais parecidos, mais característicos, uma certa tendência a um diagnóstico ou outro, mas não é incomum que você identifique um conteúdo vaginal como esse aqui, homogêneo acinzentado, pense seriamente tratar-se de uma vaginose, e quando faz o estudo microbiológico você tem cândida. Às vezes você pega um outro conteúdo como esse, bem característico, aderente às paredes, pedaços, branco, como se fosse leite coalhado, vai fazer estudo microbiológico, você tem uma vaginose citolítica e não uma candidíase. Então, muito cuidado em tentar dar um diagnóstico de suposição. Você tem testes complementares que podem lhe ajudar, mas que não são os testes microbiológicos que vão apontar o agente etiológico. Então, o teste pH ajuda, porque você vai saber, naquele meio ambiente, o pH que está cursando. Lembrando, no entanto, que existe cândida que vive em pH maior que 4,5. Existe vaginose que acontece em pH menor que 4,5. Então, não é uma coisa tão preto no branco. Tá? Então, há que se ter sempre muita cautela com isso. O teste do hidroxipotássio, 10%, chama teste de aminos ou teste, é um teste muito interessante. Ele tem uma acurácia muito boa para o diagnóstico de vaginose bacteriana. Mas existem situações que esse teste vai ser positivo também. Por exemplo, se tiver uma tricomoníase, ele também pode ser positivo. Então, você não vai ter um diagnóstico preciso com isso, mas vai lhe ajudar no diagnóstico, inclusive tanto o pH como o hidroxipotássio, está lá naqueles critérios de Hensel para o diagnóstico de vaginose bacteriana. A gente pode colocar numa tabelinha, né, essas suspeitas desses principais quadros que a gente falou aqui, e a gente vai poder supor um determinado diagnóstico conforme os achados. Mas observe que nessa tabela, candidíase e vaginose citolítica são basicamente iguais. Eu vou ter muito prurido,
Eu vou ter aminas negativas e vou ter pH baixo. A vaginite mista não tem nada característico. Ela pode ter prurido, ela pode ter amina positiva. O corrimento é totalmente variável. O pH também pode ser variável. Lembrando que é uma vaginite mista. Qual o comportamento que vai haver naquele ambiente? Havendo dois patógenos associados, causando o mesmo dano, danos paralelos, na realidade, não tem como você ter características para isso. E embora você tenha na vaginose bacteriana critérios que ajudem nesse diagnóstico, firmar o diagnóstico, tanto da vaginose como de outras infecções, depende muito da microbiologia. Daí porque existe essa frase, os sintomas e achados, aliás, esse parágrafo, os sintomas e achados são muito importantes para se levantar uma suspeita para o diagnóstico, mas o diagnóstico etiológico só pode ser firmado através de estudos microbiológicos. A abordagem sindrômica para corrimento, prurido genital, para as infecções vaginais não é eficaz e muito menos efetiva. Erra muito. Então, muito cuidado com isso. Claro que, dependendo do seu ambiente, onde você trabalha, daquilo que você tem acesso, você vai ter que trabalhar com o que tem à mão. Só que, se for possível você ter pelo menos um microscópio do lado, vai lhe ajudar bastante a fazer diagnósticos mais precisos. E esses métodos diagnósticos que o laboratório pode ajudar, você tem os métodos morfológicos, métodos de cultivo cada vez menos usados, métodos enzimáticos são poucos usados no Brasil para diagnóstico de infecções vaginais, e a biologia molecular, que devido ao seu custo não está ao alcance da maioria, mas que eu acho interessante nós conhecermos esses métodos. Com relação aos métodos diagnósticos, o método diagnóstico mais simples que se tem à mão é o exame a fresco do conteúdo vaginal. Nesse método, você vai coletar o material, a amostra vaginal, vai pôr numa lâmina, colocar lá ou soro fisiológico ou hidróxido de potássio a 10%, para examinar, então, no microscópio com uma lamínula. Qual a diferença? Quando é que eu uso soro, quando é que eu uso hidróxido de potássio? O hidróxido de potássio você usa quando você tem suspeita de candidíase, porque ele consegue dar uma visualização melhor dos morfotipos da cândida, porque destrói muito das células. Mas não é bom, embora ele seja bom para o teste das aminas, ele não é bom para a visualização do exame a fresco da vaginose bacteriana. Para a vaginose bacteriana, no exame a fresco, usa só o soro fisiológico. Para tricomonas, só o soro fisiológico. Para a vaginose citolítica, na suspeita. Diagnóstico laboratório. Por que é importante o diagnóstico laboratório? Porque nem o odor, nem o prurido, nem a cor de corrimento vão fazer diagnóstico de quadros infecciosos vaginais. Você pode ter até uma suposição diagnóstica em cima disso, mas o diagnóstico preciso precisa ser microbiológico. O método mais simples no laboratório para lhe ajudar no diagnóstico vai ser o exame direto. Nele você consegue identificar, por exemplo, células chamadas células indicadoras, clucéus, que são células preenchidas pelos morfotipos de bacilos, de lactobacilos, e que sugerem Gardnerella vaginalis. Situações em que você observa também no exame a fresco blastoconídeos de levedura, sugerindo uma candidíase. Você observa até mesmo núcleos nus, grande número de lactobacilos, morfotipos de lactobacilos e restos celulares, indicando uma citólise que é associada ao quadro clínico, pode sugerir uma vaginose citolítica, e uma vaginite mista, quando eu encontro forma, nesse caso aqui, possivelmente uma co-infecção, porque eu tenho a sugestão de vaginose bacteriana pela célula indicadora e, ao mesmo tempo, apenas blastoconídeos de leveduras sem formas invasivas. Então, através do exame direto, você consegue grandes informações que ajudam no seu diagnóstico. E, por fim, a tricomonas vaginalis, que é um método que, esse método tem uma sensibilidade não tão alta, mas a especificidade é muito boa, pela característica que tem a tricomonas de mobilidade. Você consegue ver essas estruturas piriformes se mobilizando no campo em que você está examinando. Outro método morfológico que ajuda, método de baixo custo e que ajuda no diagnóstico desses quadros infecciosos genitais, é a bacterioscopia do conteúdo vaginal corado pelo método de Gram. Normalmente se faz uma coleta na parede vaginal, espalha o material sobre a lâmina, deixa secar e faz a coloração, para então fazer a leitura em aumentos de 400 e 1000 vezes. É possível observar a tricomona, só que com a sensibilidade sofrível, mas com muita clareza você consegue identificar casos de candidíase, de vaginose bacteriana, citolítica e
eventualmente até sugerir quadros menos comuns, como a vagite inflamatória descamativa. Aqui você tem quadros exemplificando, por exemplo, o que sairia com score de Nugent 8, sugerindo a vaginose bacteriana padrão ouro para o diagnóstico de vaginose bacteriana. Eventualmente, nesse mesmo quadro, você pode encontrar bacilos curvos gram-negativos, que vão ser sugestivos de mobiluncos e aumenta essa pontuação para 9 e 10. A citólise também pode ser bem observada pelo método de Gram, você tem vários bacilos médios gram-positivos, núcleos nus e restos citoplasmáticos no fundo, com poucos ou nenhum leucócito no fundo. Então, isso aqui é bem característico de uma citólise associada à vaginose citolítica. Assim como a cândida, que você identifica aqui pseudohifos, pseudomicélios, formas invasoras das leveduras, em quadros normalmente bem sintomáticos. Aqui você identifica estruturas que têm dificuldade, por isso é que o Gram não é tão bom para a identificação de tricomonas vaginalis, e situações inespecíficas, em que você tem aqui uma flora, uma microbiota repleta de cocos, alguns deles em cadeia, sugerindo streptococcus, mas você não tem um quadro específico de inflamação, embora tenha células inflamatórias aqui presentes. Esses quadros inflamatórios inespecíficos, porque eles estão a capacidade diagnóstica do método não permite identificar se existe algum patógeno realmente associado a esse quadro. Métodos de cultivo, você só tem indicação hoje para cultura, quando se faz suspeita de infecção vaginal, estamos falando aqui de vagina, não é de colo, você só tem indicação de cultura para cândida. E você usa normalmente o método mais usado é o meio de Sabouraud. E você vai usar esse método nos casos de candidíase de repetição. Não é no primeiro quadro de cândida, não é a candidíase não complicada, é na candidíase complicada que você vai fazer essa cultura. E faz a cultura para identificar a espécie de cândida. Não me adianta uma cultura só para dizer cândida SP. Eu preciso de uma cultura para dizer cândida Guilhermonde, cândida glabrata, cândida albicans. Eu preciso da espécie da cândida para ajudar o clínico a direcionar o tratamento. Os testes enzimáticos são muito pouco usados no Brasil, mas são muito usados na América do Norte. Você tem basicamente esses testes aí, não é nenhum tipo de propaganda, até porque não é comercializado no Brasil, até onde eu sei, esses testes da OSA. Você tem o Trichomonas Rapid Test e tem o BLUE. São testes que, respectivamente, dão diagnóstico através da identificação de substâncias liberadas por essas situações de tricomonas e de vaginose bacteriana. E por fim, a biologia molecular. A biologia molecular ela não está ao alcance de todos. Dentro do Sistema Único de Saúde não há, normalmente, a não ser nas estruturas universitárias, a possibilidade de uso de biologia molecular, mas eu acho interessante que nós tenhamos conhecimento do que vem acontecendo em termos de biologia molecular para o diagnóstico das situações. É um método muito bom para diagnóstico de infecções, por exemplo, por clamídia, o Neisseria, ou seja, para as cervicites, e pode ser utilizado também para diagnóstico de patógenos associados a condições vaginais. Os testes mais comumente conhecidos são os testes de reação de cadeia de polimerase, que são PCR. O PCR, você tem que saber, por ser um teste caro, você tem que saber quando indicar e como interpretar. Não adianta, por exemplo, você pedir um PCR para Gardnerella vaginalis, porque Gardnerella vaginalis não obrigatoriamente é vaginose bacteriana. Então tem que ter esse cuidado. Pedir um PCR para Candida SP, quando Candida SP pode ser um micro-organismo comensal, não necessariamente um patógeno. Então, esses cuidados tem que ter. Eu acho que o PCR é bastante interessante no rastreio de cervicites. Eu acho que o PCR também, principalmente o PCR mais recentemente lançado, que é um PCR mais rápido, cujo diagnóstico se consegue em termos de 1 hora, e é um PCR em tempo real, para tricomonas vaginalis é uma boa indicação. Mas, obviamente, que isso não está ao alcance de todos. Em clínica privada, isso já é acessível, mas a nível de serviços públicos, não. E, mais recentemente, você tem os sistemas multiplex, que aqui eu trouxe o exemplo de um sistema multiplex que consegue identificar simultaneamente 10 agentes, incluindo Neisseria, clamídia, tricomonas, treponema, os herpes 1 e 2,
Mycoplasma hominis e Mycoplasma genital, Ureaplasma urealítico e hemófilos do Cray. Existem outros testes que identificam 5 simultaneamente. Qual a vantagem desse teste? Em um único teste, você consegue detectar pelo menos 5 até 10 agentes associados a infecções sexualmente transmissíveis. De novo, é importante você saber interpretar esses resultados. Então, você pode utilizar esse método em determinadas situações, caso seja acessível, mas tendo cuidado de interpretar esses casos. Por exemplo, você vai encontrar com muita frequência o ureaplasma urealítico, que não necessariamente vai estar associado a um quadro infeccioso. Pode ser comensal. Você pode encontrar Mycoplasma hominis também como um comensal e não necessariamente infeccioso. E fico à disposição para prosseguir nas discussões. Muito obrigado. Professor Eleutério, muito obrigado. Excelente apresentação. O professor Zé Eleutério, ele traz algumas considerações muito importantes para a gente refletir a respeito do diagnóstico etiológico. Apesar da gente ter trabalhado por muitos anos com abordagem sindrômica, cada vez mais a gente tem buscado investigar o conteúdo mesmo, né, do microbioma vaginal, e para que a gente possa fazer um diagnóstico mais preciso e tratar adequadamente, né? E em relação a essa situação das co-infecções, por exemplo, a gente teria bastante dificuldade de lidar com apenas abordagem sindrômica, porque a gente ia visualizar os sinais e ouvir os sintomas da paciente, não considerando que ali a gente pode ter 2 agentes etiológicos, né? Então, é importante que a gente tenha o parâmetro clínico e o parâmetro da síndrome, mas cada vez mais a gente está visualizando nos artigos e nos trabalhos mostrando que essas recidivas e esse retorno dos sintomas, ele se deve exatamente dessa dificuldade diagnóstica. E algumas unidades básicas teriam acesso, pelo menos, a 1 grão, a bacterioscopia, para que a gente pudesse ver esse conteúdo, né? Então, eu acredito que a gente possa ter, nesse momento, que trazer informações a respeito do conteúdo vaginal, que é isso que ele está trazendo, essa presença do microscópio. Boa tarde a todos. Professor Newton, deixa eu te apresentar para o Brasil todo te ver que a gente está com acesso de todo o Brasil, tá bom? Muito bem. Vamos lá, professor Newton é médico ginecologista e obstetra, tem um doutorado sanduíche com CDC pela Clínica Cirúrgica da Universidade Federal do Paraná, é criador do curso de pós-graduação em tocoginecologia da Universidade Federal do Paraná e é líder do grupo de pesquisa em infecções de ginecologia e obstetrícia, o IFECTOGIN. Atualmente, o professor Newton ele é titular da área de ginecologia lá da Universidade Federal do Paraná e pertence à diretoria tanto da Associação Brasileira de PTGI quanto da Sociedade Brasileira de DST, além de ser chefe do ambulatório de doenças vulvares do Hospital das Clínicas lá da Universidade Federal do Paraná. São muitas atribuições, né, professor? Mas é isso. Então, é um prazer te ouvir um pouco. O senhor vai começar a fala e depois a gente retorna para complementar o que ficou em aberto do professor Zé Eleutério, tá bom? Fique à vontade. Ok, boa tarde a todos. Então, primeiro eu quero me desculpar porque em cada aplicativo desse online tem um determinado detalhe, então o microfone uma vez está de um lado, outra vez está do outro, e eu não tinha feito o curso de como ligar esse aqui. Mas eu quero agradecer de início a professora Angélica pela gentileza do convite, e eu faço também a Organização Pan-Americana de Saúde, ao Ministério da Saúde e a própria Sociedade Brasileira de DST pela organização, e cumprimento pela organização, e agradeço a lembrança do meu nome na participação. Agradeço também a professora Ana Gabriela, que nos coordena, e ao meu grande amigo, o professor José Eleutério, que eu espero que volte loguinho. Bem, então nós vamos comentar alguns aspectos a respeito da conduta nas situações que estão associadas com o corrimento genital, normalmente aquelas associadas a agentes patogênicos. Bem, então, a ideia é essa apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesses,
e nessa apresentação a gente tem ideia de abordar alguns aspectos em relação às drogas e às doses recomendadas, as vias de administração, os veículos que propiciona a ação dessas drogas e alguns protocolos, obviamente, focando nas nossas diretrizes que nós trabalhamos em conjunto para que elas fossem efetivadas. Eu coloquei aqui como simplesmente um exemplo, e isso deve ser uma prática relativamente frequente, sobretudo agora nesses nossos momentos de reclusão social, que as pacientes nos mandam um WhatsApp, que é o veículo mais usual, mas eventualmente nos telefonam para dizer que apresentavam lá um corrimento. E que esse corrimento, a paciente às vezes fica preocupada se deve aguardar ou pode, como resolver esse corrimento, uma vez que muitos dos consultórios estavam cerrados nesses tempos aí de reclusão. E a paciente já usou algum tipo de medicação, como essa aqui que usou um chá, e fica até questionando se deveria tomar o fluconazol ou passar algum creme. E que também, no caso em especial, essa paciente tenha também um odor desagradável que está associado com esse corrimento. Então, essa é uma prática relativamente frequente no nosso dia a dia de isolamento social, receber uma mensagem como essa através do WhatsApp. E isso traz um grande desconforto para as pacientes, e muitas delas percebem esse corrimento exatamente aqui no fundinho da peça íntima, e este aparecimento dessa mancha aqui, eventualmente amarelada, traz um desconforto. Mas, na verdade, um dos maiores desconfortos é o odor que pode acontecer durante o ato sexual, porque o sêmen tem um conteúdo alcalino que, misturando o corrimento associado com a vaginose, desprende um odor extremamente desagradável, e o fato de ter o odor é uma das situações que mais traz desconforto à paciente. Então, várias delas, inclusive, acabam fazendo algum banho de assento ou usando alguma medicação das mais variadas situações. Então, na verdade, o que causou esse corrimento que é o nosso problema, como em toda a medicina. Se fizer um bom diagnóstico, se consegue um bom tratamento. E aqui eu cataloguei aqui no mínimo 5 grupos de situações que podem estar associadas ao corrimento. Situações relativas à parede vaginal, à mucosa vaginal, e situações relativas ao muco cervical. Então, relativas à parede vaginal, nós temos aqui uma umidade vaginal. Então, existem algumas situações que a paciente tem uma maior umidade vaginal, e nem sempre é fácil nós separarmos o que é corrimento associado com umidade vaginal ou corrimento associado com descamação vaginal ou inflamação vaginal. Então, o fato é que uma série de situações, como as cervicites, por exemplo, a clamídia, o micoplasma, podem alterar o meio ambiente vaginal, e ela por si só não produz o corrimento, mas secundariamente, por alterar, propiciar uma disbiose vaginal, ela se associa com esse corrimento. Enquanto que outros agentes, como tricomonas, por exemplo, é um agente primário que por si só ele já produz o corrimento vaginal. Estão me escutando, Ana Gabriela? Alô? Sim, professor Newton, o som está ótimo. Está ótimo. Eu fico com medo de eu dar aula para mim mesmo aqui e não saber se vocês estão aí. Eu te sinalizo se algo acontecer, pode ficar tranquilo. Por favor. Então, essas seriam as 3 situações associadas com corrimento originado das paredes da mucosa vaginal. Em relação ao muco cervical, basicamente a Neisseria gonorrhoeae, que é um agente que pode provocar um corrimento advindo do muco purulento, uma vez que a clamídia, o micoplasma, habitualmente não acontece esse tipo de situação, mas sim alterar o meio ambiente vaginal e provocar essa disbiose.
E ainda em relação ao muco cervical, uma mucorreia, numa ectopia de aspecto exagerado, ou mesmo durante a gestação, há um aumento da secreção que pode se traduzir na forma de um corrimento ou uma secreção vaginal. O fato é que é importante nós nos atentarmos que as duas situações mais conhecidas, quais sejam a candidíase e a vaginose, na verdade, eles são produtos de uma alteração do meio ambiente vaginal. Aqui, nessa publicação, nesse editorial nosso, nós ressaltamos esse aspecto, ou seja, quando o paciente tem uma vaginose ou tem uma candidíase, idealmente nós deveríamos descobrir a causa que fez com que a cândida e o pool de anaeróbios que refletem a vaginose se exacerbassem, e isso nem sempre é fácil de se descobrir. Embora a abordagem sindrômica passe por uma série de críticas e uma série de problemas, um dos pontos da abordagem sindrômica que eu ressalto e eu vejo como de importância é que em todo paciente jovem, toda paciente jovem que apresente um corrimento, nós temos que pensar que possa existir esse corrimento fruto de uma disbiose vaginal e ocasionada por uma cervicite. Então, nós temos na prática observado uma série de situações que a paciente chega com uma vaginose bacteriana e, na verdade, ela tem uma clamídia e não se tratou a clamídia, obviamente, retorna essa vaginose bacteriana. Ponto muito importante que tem sido fruto de várias publicações é a avaliação do microbioma vaginal. E nesta avaliação do microbioma vaginal, esse quadro aqui é bastante clássico, que ele mostra o sequenciamento genético dos RNA de uma série enorme de micro-organismos e lactobacilos, e com isso ele classifica o microbioma vaginal em 5 grupos de prevalência de determinados agentes, determinados lactobacilos. Lembrando que o grupo 4 é o grupo que tem maiores problemas em relação ao corrimento vaginal e é onde existem maiores alterações do ponto de vista de disbioses vaginais. De tal forma que a própria vaginose bacteriana, por exemplo, nós podemos ter tipos diferentes de vaginose bacteriana em relação à interação ao microbioma vaginal. Então, este paciente A pode ter uma vaginose bacteriana onde existe o predomínio da Gardnerella e esse paciente B ter uma outra vaginose bacteriana que predomina outros tipos de população de anaeróbios, e isso eventualmente pode trazer, em estudos futuros, algumas abordagens diferentes. O próprio professor Jacques Sobel, que é um dos grandes estudiosos nesse assunto, ele refere que existem algumas pacientes que apresentam uma alteração no perfil genético que traz essa facilidade da paciente apresentar uma vulvovaginite, sobretudo pela cândida, e isso tem que ser considerado, embora até hoje a gente não consiga ter um marcador genético de uso prático para poder se desenvolver essa diferenciação genética das pacientes. E quando nós falamos em termos de recorrência, que não é aqui o nosso tópico, mas existem esses 3 pontos que devem ser abordados, mas eu quero ressaltar, sobretudo, um erro diagnóstico. O professor Eleutério muito bem comentou em relação à cândida e à vaginose citolítica. Um ponto que eu quero ressaltar é a resistência, sobretudo ao fluconazol, pelo uso indiscriminado do fluconazol, onde doses atuais do fluconazol são consideradas baixas para conseguir se resolver algumas candidíase, e esses fatores facilitadores da recorrência, que estão aqui no nosso manual, no caso da candidíase, muito bem definidos, gravidez, obesidade, diabetes, etc., que estão lá no manual, que eu recomendo que nós avaliemos este ponto aqui no nosso manual, e até lá está como alterações relativas ao vestuário. Todos nós sabemos
aqui no Sul, principalmente na época do verão, é categórico o aumento da candidíase associado com o aumento da umidade e o calor na região genital. Esses 2 casos nossos, práticos, mostrando a infecção pelo HPV aqui no colo do útero, associada com uma vaginose bacteriana, muito provavelmente essa presença do HPV fazendo a disbiose e propiciando essa vaginose. E aqui um condiloma, também uma infecção pelo HPV, associado com a vaginose, aqui esse corrimento amarelado, até bolhoso, que também este tipo de associação deve ser ressaltado. Por fim, é importante, e quando se fala de conduta, lembrar que estes micro-organismos têm a capacidade de se ajuntar formando polímeros, eles se agregam formando polímeros, e isso forma como se fosse uma casca, uma carapaça que dificulta a ação, sobretudo dos agentes de uso oral. Mesmo os agentes de uso local também, mas esse é um ponto bastante importante e que vários estudos mostram, inclusive, substâncias que são quebradoras desses biofilmes, facilitando a ação dos agentes antifúngicos ou contra outras situações. Do ponto de vista topográfico, é importante, então, nós sabermos que existem corrimentos associados com problemas aqui no colo do útero, e esses 3 agentes, clamídia, gonococo e micoplasma, são os mais importantes de serem ressaltados, e para eles o tratamento sempre é o tratamento via oral, e agentes que produzem alterações na mucosa vaginal. E esses 3 são os mais reconhecidos, a cândida, a vaginose e o tricomonas, e corrimento simplesmente na região vulvar, praticamente quando existente, está associado à candidíase. E para esses existem tratamento oral e ou vaginal. Lembrando que para o tricomonas, praticamente apenas a via oral deve ser utilizada. Do tratamento tópico, nós temos um número imenso de cremes e comprimidos vaginais, e praticamente todo laboratório farmacêutico tem um creme vaginal. E isso traz uma certa dificuldade em nós escolhermos o creme vaginal a ser utilizado, e alguns pontos eu quero ressaltar no que diz respeito a esta escolha. Então, nós recomendamos veementemente a leitura desse manual, que é um manual extremamente atual, agora de 2020, e que é motivo, inclusive, dessas nossas apresentações aqui nas quartas-feiras. Então, no nosso manual, em relação à candidíase vulvovaginal, nós observamos que a primeira opção é o miconazol, ou a nistatina. São 2 classes diferentes de agentes, e o miconazol é muito interessante porque é uma droga que também pode ser usada absolutamente com segurança na gestação, e também a nistatina. Embora a nistatina tenha mostrado um pouco mais de resistência a ela, às cândidas resistentes à nistatina. E o fluconazol, que antes estava na primeira opção, passou para a segunda opção, pelo problema da resistência ao fluconazol. E o fluconazol ele tem eficácia extremamente semelhante à do itraconazol, então essas 2 drogas podem ser utilizadas, e aqui nós tivemos um trabalho que nós coordenamos já antigo, o primeiro trabalho da literatura comparativamente fluconazol e ao itraconazol, mostrando que ambos tiveram a mesma sensibilidade contra a candidíase. E esse trabalho é extremamente interessante porque o professor Sobel e outros colaboradores selecionaram cepas de cândidas acumuladas durante 20 anos. E nesses 20 anos, eles observaram que in vitro, as cepas mais recentes necessitavam de um aumento da quantidade de fluconazol para serem eficazes, para serem suscetíveis ao uso do fluconazol. Então, esse é um ponto importante que, ao longo do tempo, as cândidas estão precisando de mais quantidade de fluconazol, ou elas estão resistentes,
ou elas estão dose resistentes, e esse é um ponto importante. Nesse trabalho, inclusive, nós mostramos aqui, não tenho tempo para comentar com detalhes, mas em vários tipos de cândida, né, que nós fizemos um PCR de cada uma dessas cândidas e avaliamos a resistência em relação às drogas. Então, nós vemos aqui sensibilidade ao fluconazol, mas apenas em doses maiores e apenas em doses maiores, e uma grande resistência à nistatina e algumas sensíveis a altas doses, e até por isso que a nistatina a gente tem que usar durante 14 dias, quando é de uso tópico, enquanto que a maioria dos agentes tópicos são utilizados durante uma semana. Então, esse é um outro trabalho que mostra que 25 mulheres que estavam refratárias à dose do fluconazol habitual necessitaram um aumento da dose do fluconazol para que fosse efetivo o tratamento, vindo ao encontro destes estudos mostrados anteriormente. Em relação à vaginose bacteriana, nós temos aqui a opção do metronidazol via oral durante uma semana ou do metronidazol tópico durante 5 dias. E como uma segunda opção, a clindamicina, que aqui no Brasil nós só temos a via oral, a clindamicina tópica, infelizmente saiu do mercado nos Estados Unidos, mas aqui nós não temos mais no mercado, que era o Anaerocid, ou o próprio Dalacin, gel, creme vaginal, que não tem mais. Então, essa opção teria que ou pela via oral ou a via vaginal, ressaltando que a vaginose bacteriana, de preferência, deve ser utilizado um tratamento estendido. Os tratamentos em doses únicas ou em dias únicos têm uma sensibilidade muito restrita, muito baixa para se utilizar na vaginose bacteriana. E no Tricomonas, no nosso manual, nós temos as duas opções para se utilizar em dose única, mas os trabalhos também têm mostrado, e essa é a opinião, inclusive, do próprio professor Sobel, que os tratamentos estendidos para tricomonise, que é contemplado no nosso manual, obtém melhores resultados. Então, o tratamento por 7 dias, em vez do tratamento em dose única para tricomonise, está aqui contemplado no nosso manual. Estou quase chegando ao final, mas esse esquema, infelizmente eu não posso detalhá-lo, mas eu vou dar algumas considerações. Seria como se fosse uma receita de bolo para nós conduzirmos as pacientes que nos chegam com corrimento. Uma paciente que chega com corrimento, o primeiro ponto é separar esta secreção vaginal normal, umidade fisiológica, da secreção vaginal patológica, corrimento. E isso nem sempre é fácil de ser realizado, mas existem vários pontos que são diferentes em relação a outro, nós podemos comentar depois. Então, uma vez definido que é um corrimento, nós separamos 3 grupos: se é uma criança, se é uma adulta ou adolescente, ou se é uma paciente per ou pós-menopausal. As crianças, nós lembramos que existe principalmente dificuldade na higiene local, a mãe tem uma certa restrição em remover a secreção que fica, às vezes, no sulco interlabial, e também o corpo estranho, e aqui alguns agentes microbiológicos também têm que ser lembrados. E na paciente per, sobretudo pós-menopausada, uma vez afastado a neoplasia, que é um ponto importante, a maioria se encontra por falta de lactobacilos associados com a falta hormonal, e há uma necessidade de recompor o meio ambiente vaginal através da hormonioterapia tópica, já que a hormonioterapia oral nem sempre atua no meio ambiente vaginal. Em relação, então, às adolescentes e adultas, nós temos que, de início, afastar cervicite, que idealmente deveria ser feito através de provas de biologia molecular, mas que, se nós não dispusermos dessas provas, os dados epidemiológicos são eventualmente suficientes para fazer essa definição,
e conseguirmos, com isso, afastar a cervicite. E uma vez afastado a cervicite, na ausência de cervicite, nós vamos utilizar o que o professor Eleutério estava comentando em relação aos meios diagnósticos e chegarmos à conclusão se essa paciente tem uma candidíase, uma vaginose, uma tricomoníase, ou mesmo uma vaginose citolítica, ou mista, como foi muito bem comentado pelo professor Eleutério. As drogas tópicas que nós dispomos, sobretudo no sistema SUS, elas associam tinidazol e miconazol. A maioria das apresentações, ou o metronidazol isolado, são as duas apresentações. Então, o metronidazol, ele tem 500 miligramas em cada aplicador, e o miconazol tem 100 miligramas em cada aplicador, porque cada aplicador tem 5 gramas, então, em 1 grama ele tem 20 miligramas, em 5 vai ter 100 miligramas. Então, essas são as doses básicas do metronidazol, 500 por aplicador, e do miconazol, 100 por aplicador. E, eventualmente, nós temos uma associação do metronidazol com outras, como a nistatina, por exemplo, ou o próprio tinidazol associado também com a nistatina, que são apresentações mistas. O miconazol tem essa apresentação isolada, então, que apresenta 100 miligramas em cada aplicador, e uma vez que o aplicador tem 5 gramas, então, em cada grama apresenta 100, apresenta 20, em 100 gramas teriam, em 5 gramas teriam 100 miligramas do miconazol. Um outro ponto importante é nós sabermos que em cada um desses cremes vaginais existe uma quantidade suficiente para chegar nesta 1 grama, que é esse QSP, que são os excipientes. E esses excipientes, eles variam de produto para produto. Então, aqui nós temos o miconazol e aqui o metronidazol. E existem produtos que têm associação dos dois agentes, dos dois preparados, só que com doses maiores. Aqui, em vez de 500, por exemplo, tem 750, e o miconazol, em vez de 100, tem 200 miligramas por aplicador, já pensando nesta possibilidade da resistência às chamadas subdoses para os tempos atuais. Então, no que eu falava dos excipientes, então nós temos aqui vários produtos que compõem esses excipientes, e isso é importante, porque às vezes, num quadro inflamatório importante de uma candidíase como este, que tem edema, inflamação, às vezes a paciente, quando vai usar a aplicação tópica, ela sente um desconforto, e às vezes ela, inclusive, nos reclama que o preparado que você prescreveu acabou piorando o quadro dela, e é porque esses excipientes, vários deles, têm álcoois, esses benzenos, esses parabenos e ácidos, e isto, álcool cetílico, álcool cetoesterálico. Então, esses produtos podem funcionar como agentes irritantes, e isto até que a paciente melhore, às vezes, durante 1, 2, 3 dias, ela tem esta irritação. Então, esse é um estudo interessante, onde o autor separou aqui cerca de 500 casos que tinham queixas genitais, dentro desse nosso tema. E ele observou que essas queixas eram sobretudo relativas ao corrimento, cerca de 1/3 delas apresentava prurido e 10% apresentava odor. Então, corrimento, prurido, irritação e odor são as queixas que estão mais associadas nesses quadros. E esse autor mostrou que as infecções mistas, mais ou menos um dado que o professor Eleutério já demonstrou, acontecem em 16% dos casos, mas que as pacientes não apresentavam nenhum tipo de agente que ele considerou como sendo um corrimento normal, ou, enfim, uma secreção ou uma umidade em 1/4 dessas pacientes. E as vaginoses bacterianas e as candidíase apresentaram-se naquelas definições. Então, essas mensagens eu vejo como importante,
que antes de tratar, nós temos que ter certeza que o corrimento não é apenas uma secreção fisiológica, é um ponto fundamental. Nós termos certeza que não existe uma cervicite assintomática do ponto de vista da cervicite, como é a clamídia, mas que tem a capacidade de alterar o meio ambiente vaginal e desencadear uma vaginose, por exemplo. E lembrar que a cândida e a vaginose têm as duas opções de tratamento, ou pela via oral ou pela via vaginal, e essa opção deve ser na dependência da facilidade que o médico manuseia esse tipo de remédio e também da opção em discussão junto com o próprio paciente. Que existe um percentual de situações mistas e que é importante afastar essa secreção fisiológica e esses agentes que contemplam as associações mistas, como o tinidazol e miconazol, são bastante importantes nesse tipo de associação mista. E que essas medicações nós temos que estar muito atentos e conhecer quais são as doses, quais são as diferenças entre as preparações, para que nós possamos criar experiência com determinados grupos de medicações para podermos obter melhores resultados em relação às nossas pacientes. Bem, eu encerro aqui, fico à disposição e agradeço imensamente a atenção de todos. Obrigada, professor Newton. A gente vai deixar o senhor descansar só um pouquinho, que daqui a pouco a gente volta para as questões, tá? Excelente apresentação, professor Newton. Eu vou começar com uma provocação do professor Mauro Romero, que mandou uma pergunta aqui. E ele quer saber, em relação, considerando que em muitas outras infecções a pesquisa por biologia molecular é bem utilizada, para vocês, por que as técnicas por PCR são tão pouco solicitadas? Aí, eu acho que ele quer ouvir os dois, tanto o professor Zé Eleutério quanto o professor Newton. Bem, na verdade é assim, você não solicita, ou solicita menos porque tem dificuldade, e quem coloca o exame na situação, coloca menos porque é menos solicitado. Então, na verdade, a gente deveria solicitar mais. Se vai conseguir ou não vai conseguir, esse é um outro problema. Só que também existe o fato de que quando você solicita e a paciente não consegue, isso gera um certo estresse na paciente e ela se vê obrigada a, de repente, fazer de uma forma privada um teste desse, de uma forma particular, e que tem um custo, às vezes, para as nossas pacientes, muitas vezes, completamente fora do contexto. Então, na verdade, nós tínhamos mesmo que nos unirmos para tentarmos com que esses testes fossem mais utilizados, com isso eles ficam mais baratos e nós conseguimos fazer mais diagnóstico. Então, na verdade, o que precisa mesmo é a gente falar mais sobre eles e quem sabe, solicitar aos governantes, aos gestores, que possam disponibilizar, porque o próprio teste de clamídia, por exemplo, de PCR para clamídia, ele está disponível na tabela SUS, mas os laboratórios acabam não fazendo porque o custo que é o teste e o que eles recebem acaba não compensando, mas isso é um ponto bastante significante, porque só os hospitais universitários, e nem em todos os hospitais universitários, tem disponibilidade desses testes. Então, esse é um ponto bastante importante. Obrigada, professor. O professor Eleutério quer comentar alguma coisa? Eu acho que a sua contribuição, trazendo a informação, já é um pontapé, né? Então, eu acho que a grande questão é porque os testes de PCR, que é o que nós mais estamos utilizando ultimamente, principalmente em tempo real, são testes caros e ficam caros porque há um certo investimento. No entanto, por ser um teste que usa normalmente placas, eu tenho que encher a placa para poder fazer o teste e com isso diminuir o custo. Para que eu consiga isso, eu tenho que ter muitos pedidos, então tenho que ter muitos exames. Então fica essa questão, que
Se eu não tiver muitos exames a fazer, o custo aumenta. Se eu tiver muitos exames a fazer, o custo cai. Então, se não tiver uma cultura em todos os níveis, do solicitante e intermediário, que normalmente são os convênios, até chegar na ponta, que é o laboratório, não houver esse cuidado de haver quantidade suficiente para baixar custo, não é aumentar lucro de laboratório, é baixar custo, o lucro se mantém. É a queda de custo. Se conseguir fazer isso, consegue oferecer melhor esse exame. O grande problema que nós temos é exatamente porque os testes de biologia molecular são oferecidos a nível privado. E precisa ter autorização, a maioria dos pacientes em nível privado hoje tem convênio. Precisa ter autorização do convênio, e os convênios não autorizam. Então, isso faz com que o custo fique elevado, né? Agora, por outro lado, é a questão de saber solicitar os testes. Não adianta também estar solicitando aleatoriamente. Preciso saber quando solicito os testes, até para saber interpretar. É a história que é muito comum, que acontece, por exemplo, com HPV. Eu vou solicitar aleatoriamente, vem um teste HPV positivo, e agora o que é que eu faço? Então, crio um estresse na paciente, crio estresse no médico, e não tenho o que fazer. E aí você vai dizer, não, solicitei um teste HPV numa menina de 18 anos, e vou dizer para ela que é normal ter HPV aos 18 anos. É muito comum ter HPV quando está com 18 anos. Então tem que saber o sentido do teste. Esse é o grande problema. Nós temos que nos educar em biologia molecular. Obrigado, professor. Eu vou juntar os blocos de perguntas para que eu vou juntar os temas para que a gente possa responder. Conjuntamente, eu acho que os dois podem contribuir. A doutora Adriana Tavares, daqui da Bahia, ela pergunta: o que podemos fazer para retornar ao equilíbrio da microbiota vaginal? A doutora Heloísa Helena de Oliveira, de Santa Catarina, ela pergunta: o desequilíbrio da flora vaginal influencia nos corrimentos e outros problemas da área genital? E a doutora Márcia Cunha, aqui da Bahia, gostaria de saber a experiência dos colegas no uso de probióticos em vaginose bacteriana. Então, 3 perguntas falando a respeito do equilíbrio e pedindo orientações sobre como retornar a esse equilíbrio, né? Então, quem quer começar? Quer começar, Leotélia? Vamos lá, professora Leotélia. Professor Newton, quer começar? Posso começar? É que a anterior eu comecei e agora eu passei para você, mas tudo bem. Vamos inverter, então. Vamos lá, professor. Na verdade, é assim, ó. Este é um problema que existe faz muito tempo, mas só ultimamente, através dos estudos do microbiomas, que ele vem sendo apontado. Então, tem um tipo de microbioma que está associado com uma série de problemas, desde problemas de facilitar a progressão das lesões precursoras do câncer do colo do útero, das neoplasias intraepiteliais do colo, problemas de prematuridade quando acontecem na gestação, então também problemas que a paciente portadora desse tipo de microbioma, ela tem mais facilidade de se associar uma disbiose, associar um desequilíbrio. O problema é que nós ainda não sabemos como retornar esse microbioma, porque o uso dos probióticos ainda não existem estudos demonstrando a sua eficácia na região vaginal, porque ainda não existem veículos que possam adaptar o uso desses probióticos na região vaginal. Então, até uma vez um dos residentes nossos perguntou se seria interessante usar iogurte dentro da vagina. Então, isso não tem sentido. Não existe ainda estudos, definições de como fazer com que os probióticos cheguem na região vaginal. O que existe, sim, é que as pacientes que têm desequilíbrio na região intestinal, onde os probióticos já são usados há muito tempo e se mostram extremamente benéficos, tem alguns autores que acreditam que, indiretamente, essas pacientes, utilizando o probiótico via oral, melhorando o ecossistema intestinal,
também teria, secundariamente, a possibilidade de melhorar o sistema vaginal. Mas ainda não tem uma definição precisa de como melhorar os sistemas do microbioma vaginal que estejam alterados. O fato é que é de extrema importância você afastar agentes que tenham a capacidade de alterar esse microbioma, como a clamídia, por exemplo, e como eu ressaltei mais de uma vez na minha apresentação. Então, se você retira ela do contexto, porque ela não faz parte do microbioma vaginal, ela não estava ali, ela veio de algum lugar. E ela tem essa possibilidade de alterar o microbioma e se associar nesse microbioma padrão 4, esse microbioma alterado. Se você trata a clamídia e retira ela da jogada, você, por tabela, melhora esse microbioma. Então, essas seriam as duas considerações. Melhorar, primeiro, o microbioma intestinal e, segundo, retirar agentes e situações que possam alterar o microbioma vaginal. Olá, doutora Adélia. Equilíbrio, essa é a questão. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o microbioma é da vagina daquela mulher, naquele dia, naquela hora. É dinâmico. Então, como é que a gente categoriza um desequilíbrio desse microbioma? Primeira questão. Você vê que tem um grupo de mulheres, naquele estudo que categorizou de forma engessada, portanto, discutível, existe um grupo de mulheres que ficam numa categoria que tem anaeróbios. Normalmente, a vagina delas é povoada por anaeróbios. Então, o equilíbrio dela é ter anaeróbios. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Não adianta eu estar pensando em fazer tratamento tendo a ideia de que o equilíbrio está só associado à presença de lactobacilos. E que lactobacilos? Lactobacilos crispatus? Lactobacilos inneres? Então, ainda tem a espécie de lactobacilos, em que o lactobacillus inneres, por exemplo, parece como uma espécie de vilão, ele não é tão bonzinho como crispatus em termos de manter uma saúde vaginal. E aí, o que é a saúde vaginal? Então, são muitas questões e poucas respostas. Uma coisa interessante com relação a probióticos. Então, os probióticos ingeridos por via oral levariam potencialmente um equilíbrio da microbiota intestinal, que influenciaria, por ser um estado de saúde, e a saúde do indivíduo inteiro, e a vagina faz parte desse indivíduo, a saúde vaginal. É assim que se pensa. Existem alguns estudos recentes, inclusive eu fiz agora um ensaio clínico triplo cego randomizado, utilizando lactobacillus raminosos em veículo vaginal, através de óvulos vaginais. Nós utilizamos um grupo de mulheres em que a gente tentava ver de forma cega, totalmente cega, qual a influência que teria em termos de desfecho na gravidez, em especial daquelas mulheres que tinham maior risco de parto prematuro. E o que foi que se observou? Conseguiu observar, obviamente com um estudo inicial, um estudo piloto, que as pacientes que se utilizaram dessas cápsulas vaginais de lactobacillus raminosos tiveram um desfecho melhor. Tiveram mais tempo, tiveram menos parto prematuro. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que você não vai substituir aquela microbiota. A influência que tem esses lactobacilos, no caso os raminosos, sobre o microbioma, sobre o microbiota, é momentâneo. Depois aquilo ali vai voltar ao seu próprio equilíbrio. Ninguém consegue fazer transplante de lactobacilos por enquanto. Mas faz até transplante de fezes para melhorar, né? Microbiota intestinal, ou tentar melhorar. Mas, por enquanto, de conteúdo vaginal a gente não tem ainda. Pegar uma mulher saudável, pega o conteúdo vaginal dela, bota numa cápsula e coloca em outra. Já tem isso? Tem. Então, existe essa possibilidade. Mas o que é o equilíbrio para cada uma dessas mulheres? Essa é que é a questão. Né? Porque se eu imagino sempre olhando para a vagina, mas não é a vagina, é a mulher. Então tem que começar na cabeça,
na saúde, na dieta, no comportamento de vida, no estilo de vida, na atividade física, é muita coisa. Nesse tempo em que a gente está aqui preso em casa, todo mundo preso em casa, cada um no seu lugar, tem gente que está muito estressada. Obviamente, seu microbioma vaginal está alterado, seu microbioma intestinal está alterado, seu microbioma oral está alterado, seu juízo está alterado. Então, existem vários fatores que devem ser levados em conta quando se pensa em equilíbrio. Tem uma pergunta aqui, professor, inclusive, sobre esses fatores. A Janaína Rafushi, que está no Rio de Janeiro, ela pergunta se em uso de hormonioterapia, biomodulação, e lactobacilos vaginais, o paciente em uso dos lactobacilos vaginais, refere incômodo com aumento do muco vaginal. Se poderia ter alguma observação dessa mudança desse padrão hormonal, dessa mudança do muco. O hormônio, nós sabemos, né? Ele altera a microbiota vaginal, ele altera a secreção cervical. Então, se você tem, normalmente no ciclo menstrual normal, você tem um aumento de muco no meio do ciclo por ação estrogênica. Você tem alteração da própria microbiota vaginal conforme você vai tendo sua ação estrogênica ou estrogestínica. Você vai ter alteração de pH da vagina. Então, obviamente que o hormônio sempre altera. Lembrando que alguns patógenos têm receptores para estrógeno. Então, às vezes, você pode ter alguns quadros de vaginite, por exemplo, de candidíase vulvovaginal recorrente por causa de uso hormonal. Né? Uma característica bem interessante, inclusive porque também existe uma alteração de imunomodulação, dos sistemas intrauterinos com o levonorgestrel. Eles alteram a imunomodulação, existem já demonstrado por alguns trabalhos que há uma tendência a ter candidíase de repetição, a ter mais vaginose citolítica, por uma mudança de resposta imunológica. Com relação à probiótica, a gente já falou alguma coisa, né? Com relação a pôr, sempre colocar alguma coisa na vagina é alguma coisa diferente, que ela não é dela, e as reações podem ser imprevisíveis. Então, muito cuidado com o que a gente coloca na vagina das nossas pacientes. Aí, assim, tem umas questões que chamam a atenção em relação à questão da recorrência. A Alicia Amorim, ela daqui da Bahia também, ela pergunta como tratar a vaginose bacteriana recorrente. E a Rayane Silva Santos, aqui da Bahia também, a Bahia está participando bastante hoje. Qual o tratamento eficaz nas mulheres que têm vaginose citolítica recorrente? E a Hélida Bernardo pergunta se existe alguma medida de prevenção para o ocorrimento de repetição, principalmente nesse momento de baixa imunidade, por conta, né, do que o professor está falando aí do estresse. Algo que possa ser recomendado nesse período e como cuidar da vaginose bacteriana recorrente e da vaginose citolítica recorrente. Essa vai para o senhor, professor Newton. Bloquinho. Veja, eu volto a reafirmar o conceito que tem que estar bem arraigado no nosso cérebro. A vaginose é uma disbiose. A Gardnerella e outros anaeróbios, tanto é que o professor Eleutério muito bem comentou que não existe indicação para você solicitar uma cultura geral do meio ambiente vaginal. Então, esses micro-organismos que compõem a vaginose fazem parte do meio ambiente vaginal. Algo desequilibrou esse meio ambiente e fez com que eles prevalecessem e trouxessem problema. Então, nós temos que encontrar esse algo. Então, esse é o ponto principal. Quer dizer, cada vez que a gente está prescrevendo um creme vaginal ou um comprimido de fluconazol, nós temos que ter consciência que algo fez com que a paciente tivesse esse desequilíbrio. É igual você tratar a dor de cabeça com acetaminofém. Essa paciente não pode ter um tumor cerebral? E tumor cerebral não se trata com acetaminofém. É um racional bastante possível aqui. Então, cada vez que nós tivermos frente a uma recorrência, nós temos que fazer as 3 perguntas que eu havia colocado. Primeiro, o diagnóstico está certo? Porque um bom diagnóstico, um bom tratamento. Se o diagnóstico, em vez de ser candidíase, é vaginose citolítica,
você não vai estar tratando adequadamente. Segundo, existe resistência a essa droga ou a dose que você está prescrevendo essa droga? Terceiro, existe alguma situação que existe, a gente que pode conseguir não descobrir, mas qual foi a situação que fez esse desequilíbrio? Então, esses 3 pontos são fundamentais de serem analisados quando nós vamos conduzir algo recorrente. Então, o que pode ser feito, se você já afastou a primeira situação, você tem certeza do teu diagnóstico, é você aumentar a dose ou trocar a droga. Então, tem algumas situações, alguns trabalhos que mostram que, em vez de você fazer metronidazol para vaginose bacteriana recorrente, que tem 4 ou mais, tem até alguns autores que estão diminuindo para 3 ou mais episódios no último ano, mas até então é 4 ou mais episódios. É você trocar o metronidazol pelo tinidazol. Se possível, inclusive, seria trocar a classe da droga. Por exemplo, trocar um triazólico na cândida por um poliênico, pela nistatina, por exemplo. Então, tem pacientes que têm candidíase recorrente que não estão respondendo ao fluconazol, mas que respondem à nistatina, e vice-versa. Então, na verdade, não tem um carimbo para se dizer o que tem que ser feito. Na verdade, tem que se analisar cada caso em separado, mas em tese seria mais ou menos essa a ideia. Okay. Eu me lembrei de uma situação, desculpe, Ana Gabriela, que eu acho que é importante. Deve fazer um mês que eu tive uma paciente que estava com uma vaginose recorrente e ela era pós-menopausada. E quem estava conduzindo não se atentou que era falta de lactobacilos por falta de hormônio. E daí eu fiz o tratamento hormonal, ela melhorou, e uma semana depois ela apareceu com candidíase, que na verdade não era candidíase, era uma vaginose citolítica. Ou seja, existe essa situação do rebote, você transformou o meio vaginal, que era mais pro-alcalino, porque não tinha lactobacilos, virou o botão, fez um clique, transformou mais para ácido, porque fez exacerbar uma grande quantidade de lactobacilos, e como o professor Eleutério muito bem falou, isso é uma situação dinâmica. Então, hoje ela pode estar com uma vaginose citolítica e amanhã não estar mais. Mas essa situação tem que ser lembrado como um caso desse que você fez essa mudança do meio ambiente vaginal. Ou seja, a receita de bolo fica complicado, né? A gente precisa realmente avaliar cada situação. Só lembrando para o pessoal que está assistindo que as aulas elas estão ficando gravadas no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de DST. Chega lá no YouTube, colocar Sociedade Brasileira de DST, todas essas aulas estão gravadas e disponíveis com acesso lá livre, tá? Professor Eleutério, quer fazer alguma consideração sobre essa pergunta? Então, vaginose bacteriana recorrente. O diagnóstico está correto? Primeira coisa, né? Tente observar se há um diagnóstico correto. A recorrência de vaginose bacteriana é normal. Pelo menos 50% dos casos vão recorrer em até 1 ano. Então, não tem jeito, vai ter recorrência. É não se desesperar com isso e fazendo o tratamento de forma bem adequada. Lembrar que existe, como o professor Newton falou, a questão da formação de biofilme. Então, são situações que tendem a uma resistência por conta da formação de biofilme. E aí, eventualmente, um adjuvante, um tratamento adjuvante para quebra de biofilme pode ser utilizado. Uma acidificação melhor do microambiente vaginal pode ajudar numa ação melhor dos imidazóis, né? Tinidazol, secnidazol, metronidazol, o que seja. Com relação à vaginose citolítica, mesma coisa. O diagnóstico está correto? O tratamento foi correto? Foi no tempo correto? Lembrando que a vaginose citolítica, por ser um desequilíbrio, o tratamento é relativamente longo. Então, você não faz... O tratamento, basicamente, o que é? É a mudança do pH. Só isso. Você não usa nenhum antibiótico, nenhuma substância que não um bicarbonato de sódio diluído, a 2, 3%.
Então, você vai fazer esse bicarbonato de sódio 2 vezes por semana, 2 a 3%, duas vezes por semana, durante 4, 8, 12 semanas, dependendo da resposta. E também há uma tendência a ter uma certa persistência do quadro, tem uma recidiva do quadro, porque o desequilíbrio não é desfeito pelo tratamento, ele tem uma outra fonte, como o professor Newton falou. Isso tem que ser investigado. Então, tudo isso tem que ser feito com muita calma. Não dá para ter pressa nos quadros de recidiva de persistência. Nosso tempo está acabando, eu vou fazer mais 2 perguntinhas aqui. Uma pergunta ainda na linha da recorrência, uma pergunta que veio de Buenos Aires, a Maria Eugênia Escobar, ela quer saber qual a recomendação para candidíase vaginal recorrente, resistente à nistatina e aos azóleos, professor. E aí, o que fazer? E a outra pergunta, na verdade são 2 perguntas, que é o que a gente está vivendo no momento. O Almi Aleluia, aqui da Bahia, ele pergunta se o coronavírus provoca corrimento vaginal. E uma outra pergunta a respeito do Covid é se... Vou encontrar aqui. É do Gisleno Feitosa, lá do Piauí. Ele quer saber se já existem relatos da presença do SARS-CoV-2 no fluido vaginal. E ele fala que já viu alguma coisa que foi encontrado no esperma. Ele quer saber se já foi encontrado também no fluido vaginal. Em relação à candidíase recorrente, professor Newton, que seja resistente aos azóis e à nistatina, algo a fazer? Bem, nesse estudo, que foi todo de biologia molecular, que nós estudamos a parte genética das cândidas, nós incluímos pacientes com candidíase, está publicado no BMC, no Microbiology Journal, Medical Microbiology Journal. Então, existiam pacientes com candidíase moradora, colonizada, com candidíase episódio isolado e com candidíase recorrente. Então, o que nós queríamos saber, quais eram as cândidas e qual que era a sensibilidade ou a resistência aos agentes utilizados. Então, uma situação que a gente tinha visto em alguns trabalhos, em alguns comentários, a recorrente, o mais frequente é mesmo a Cândida albicans. Então, a recorrência não é por outros tipos de Cândida, que tem, por exemplo, a Crucia, e às vezes é mais resistente ao fluconazol. Então, nenhum caso teve esta situação hipotética que foi comentada. Está me escutando, Ana Gabriela? Sim, professor. E o uso da anfotericina? Não, só um pouquinho. Então, desculpe, não terminei ainda. Então, não teve nenhum caso que fez resistência. É porque congelou aqui, eu achei que eu tinha saído fora. Então, não teve nenhum caso que teve resistência à nistatina e, ao mesmo tempo, ao fluconazol. Nesse nosso estudo, 0. Não teve resistência de um caso à nistatina e outro caso ao fluconazol. Então, o esquema do professor Sobel, que é o esquema clássico, que está publicado, na recorrência é você tratar durante 6 meses. E a chance de não dar certo é muito pequena. Eu te diria que é em torno de uns 10%, por aí. Então, nesses 10%, porque eu tenho um esquema de ataque, que são 3 comprimidos de fluconazol com intervalo de 2 dias entre eles, e o esquema de manutenção, que é um comprimido de 150, uma vez por semana, por 6 meses. Então, na minha opinião, o que você pode fazer é você mudar esse esquema ou mudar o ataque, que eu não recomendaria, eu recomendaria mudar a manutenção, mudar do fluconazol para nistatina, por exemplo, fazendo 1 semana por mês, por exemplo, durante 6 meses. Essa seria uma opção interessante. Agora, nesse caso hipotético, que eu acho que é quase a paciente caiu um raio na cabeça dela tá resistência à nistatina e ao fluconazol, eu sugeriria que você alterasse a via. Em vez de
utilizar a via oral, que é o que está preconizado no esquema do Sobel, você passasse para a via vaginal. E daí, no caso, não usaria a anistatina, usaria o miconazol, por exemplo, que eventualmente você também tem que lembrar que pode existir biofilme. Então, eventualmente você teria que usar um quebrador de biofilme, como ácido bórico, por exemplo, e depois fazer o tratamento antifúngico específico. Então, no mesmo esquema, você poderia quebrar o biofilme e usar o antifúngico e fazer isso uma vez por mês. Quer dizer, teria que usar, na verdade, a tua experiência em tratar esses casos. Nesse caso hipotético de resistente, as duas, acho que eu mandaria lá para o professor Sobel, lá para o Wayne State. Eu já vi relato de experiência com o uso do anfotericina B tópico, e com boa resposta no caso dessa resistência. A colega de lá do Buenos Aires, ela coloca aqui que a recomendação foi essa mesmo, que recomendaram para ela a anfotericina, ela queria saber a experiência da gente aqui, tá? Eu acho que é bom a gente... Mas eu acho que é melhor, e porque ela também tem, a anfotericina tem descrito efeitos colaterais, né? Mesmo no uso tópico, importantes efeitos colaterais. Verdade. Eu queria ouvir o professor Eleutério sobre o Covid, para a gente fazer a dobradinha, então. Então, existe um trabalho feito por um grupo da China, que foi publicado naquele Clinical Infection Disease, se não me engano, 2 de abril, Liu Qin, se não me engano, esse é o nome do autor, não estou lembrando, mas ele não encontrou o SARS-CoV-2 em fluido vaginal. Ele fez um estudo em 10 mulheres que tinham Covid. Elas tinham pneumonia, estavam internadas no hospital, e ele coletou fluido vaginal nessas mulheres. Ele não encontrou nessas mulheres, apesar de ter já sido trabalho que identificou em sêmen, mas no fluido vaginal não foi encontrado. Claro que é um trabalho pequeno em 10 mulheres. Tá? Talvez, se fizer outros trabalhos, talvez até encontre. É um vírus que tem viremia, que eventualmente pode aparecer. Mas, no momento que, pelo menos até onde eu sei, não foi detectada a presença de SARS-CoV-2 em fluido vaginal. Até hoje, pelo menos, né, professor? E também não está associada a corrimento vaginal, né? Não está associada. Talvez fique associada ao corrimento vaginal na medida em que altera o status imune do indivíduo. Então, de uma forma indireta, né? De uma forma indireta vai estar associada a desequilíbrios, inclusive de microbiota vaginal. Eu vou compartilhar aqui a página, professor Eleutério, do canal do YouTube. O professor Eleutério é o presidente da Sociedade Brasileira. Eu vou compartilhar aqui a página. Apareceu aí? No YouTube, onde a gente tem as aulas anteriores todas lá colocadas. Né? Então, convido em breve, essa nossa apresentação também vai estar lá, tá? E pedimos a todos que se inscrevam, né? Que deem um like. Dê o like, é importante. Muito bem, professor. Então, tem uma última colocação aqui, que eu acho que dá para a gente fechar. A Maísa Leitão de Queiroz, do Ceará, ela coloca como... E aí, ao comentar isso, professor, a gente já pode ir dando as considerações finais, tá? Os dois. Como chamar atenção para a importância de abordar e até mesmo conseguir realizar educação em saúde sobre uma temática tão relevante como esta nas unidades de saúde. Aí... Cada um já pode falar um pouco, uma sugestão sobre como discutir essa temática, como trazer essa temática para o dia a dia e as considerações finais sobre o nosso debate aqui, no nosso webinar. Pode começar, professor Nilton, o professor Eleutério falou agora o senhor fala, depois a gente volta para o professor Eleutério. Bem, eu vejo esses assuntos de saúde como de fundamental importância. Eu acho que isso, uma ação como essa, de nós fazermos essa educação à distância, independente da reclusão social que está acontecendo agora, que está estimulando esse tipo de situação, eu acho que isso nós devemos e vamos fazer, já conversamos já com a professora Angélica, fazer isso continuadamente, é um processo de educação continuada, e sobretudo abordando temas básicos do dia a dia, como sífilis, como corrimento. Então, acho que essa ação que eu vejo como sendo profícua em melhorar e também discutir e conseguir contribuições também
inclusive ideias de novas pesquisas, porque nós que estamos nas universidades temos que também produzir conhecimento e temos a plena capacidade de produzir conhecimento, e com isso também as universidades se reequipam mais e propagam mais a biologia molecular, e nos postos de saúde mais pessoas fazem e pedem exame de biologia molecular, e nós conseguimos melhores diagnósticos, e isso é um círculo virtuoso que vai se prolongando. Eu acho que essa maneira de fazer essa discussão online é uma situação bastante interessante. Daí eu aproveito para, como consideração, mostrar 2 pontos importantes. O primeiro é que nós temos que separar o que é normal e o que é patológico em tudo, e aqui também nos corrimentos, lembrando que a umidade vaginal não merece tratamento, mas apenas orientação. E segundo, lembrar que alguma alteração provocou essa disbiose vaginal e a gente pode não encontrar, mas nós devemos pensar e procurar, e sobretudo nas recorrências. Às vezes você tem uma recorrência e, na verdade, foi uma clamídia que você não fez diagnóstico e não tratou, num tratamento relativamente simples, como 1 grama de azitromicina. Então, esse é um ponto bastante importante. E aproveito para agradecer a você, Ana Gabriela, a tua brilhante coordenação, e uma vez mais a professora Angélica e a todos que nos assistem, esperando que tenha sido proveitosa essa nossa discussão. Muito obrigado e boa noite a todos. A gente que agradece, professor, sua disposição, sua disponibilidade e a contribuição aqui, que foi bastante rica a discussão. Professor Eleutério. Então, eu me sensibilizo bastante com as mulheres que procuram os serviços de saúde, porque talvez por conta de uma demanda excessiva, nós acabemos por não dar a atenção que ela merece. Lembrar que sintomas vaginais podem ser um reflexo de desequilíbrios outros que não necessariamente vaginais. Então, essas mulheres, a meu ver, deveriam ser acolhidas, deveríamos fazer uma anamnese completa, um exame físico adequado. Se ela chega com corrimento, isso eu tenho observado, inclusive dentro da instituição universitária, eu sou professor universitário, trabalho em ambulatório dentro da universidade, e observo colegas, até professores. A paciente chega com a queixa de corrimento, ele colhe um Papa Nicolau para receber o resultado com 30 dias, isso não é correto. A queixa dela é de hoje. Ela vai receber o exame com 30 dias, já mudou tudo. Então, esse tipo de acolhimento, de fazer o que dá para fazer. O que é que eu posso fazer nesse momento? Anamnese e exame físico. Eu tenho hidróxido de potássio para fazer teste de aminas? Tenho, então faço. Não tenho, então não faço. Eu tenho papel de nitrazina, fazer pH? Tenho, então faço. Não tenho, não faço. Mas eu vou tentando fazer. Eu tenho um exame direto que eu posso disponibilizar agora? Tenho, então faço. Então, ir oferecendo o máximo que a gente pode, mas sempre partindo de um acolhimento com anamnese e exame físico. Não partir direto para o exame laboratório. Eu estou com corrimento, pede logo um multiplex. Não é por aí. Né? Em qualquer nível, não é por aí. Então, oferecer o máximo. Se eu posso oferecer multiplex, ótimo. Mas antes eu tenho que fazer anamnese e exame físico para poder saber se eu preciso realmente solicitar esse multiplex. Ou se eu consigo diagnóstico chegando no hidróxido de potássio, chegando no nível de pH. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar. Né? O diagnóstico preciso está associado ao tratamento adequado. Jamais poderei tratar de forma adequada se eu não der um diagnóstico adequado. E ficar sempre em busca desse diagnóstico adequado até onde as nossas forças assim permitirem. Queria agradecer aqui a excelente moderação da Gabriela, a paciência de vocês com meus problemas técnicos que ocorreram aqui, que me tiraram do ar. Né? Não tem nada além do que a gente falar, do que já foi dito aqui, que o professor Newton falou, realmente enaltecer esse projeto da professora Angélica, excelente, maravilhoso, em associação com a nossa Sociedade Brasileira de DST, que todos nós fazemos parte, quer sejamos sócios ou não, temos participado dos congressos da Sociedade Brasileira de DST. Se Deus quiser, vamos voltar a participar de congressos ao vivo e a cores, para que possamos nos abraçar, apertar nossas mãos,
jogar os nossos perdigotos sem SARS-CoV-2, se Deus quiser. Né? E o convite, também reitero o convite da Gabriela, entrem no canal e deem um like. Deem um like, hein? Se inscreva e dê um like. Obrigado a todos pela paciência. Um forte abraço virtual. Obrigada, professor Eleutério. E, assim, é um prazer aqui conduzir com muita tranquilidade, porque são duas pessoas que têm expertise, sabem muito bem o que falam, estudiosos. Agradecer mais uma vez, Angélica. Realmente, a equipe está de parabéns, a equipe toda, porque oferecer essa tecnologia é fantástico nesse momento. O Anderson também, muito boa a proposta de disponibilizar dessa forma. E, Angélica, passa a condução para você dar as suas palavras, e me despeço aqui, agradecendo essa oportunidade de estar junto, de estarmos juntos, mesmo que ainda cada um na sua casa. Vocês, porque essa parceria tem sido uma parceria de sucesso e a discussão de hoje foi excelente. E aí agora a gente se encontra de novo na próxima quarta com infecções que causam cervicite. Na próxima quarta, mas aí, isso por enquanto, vocês vão continuar em contato conosco para todas as perguntas que não foram respondidas aqui, a gente passa para vocês e depois faz o documento compilado para que todo mundo possa ter acesso às perguntas e respostas. Muito obrigada a todos e boa noite.